povo, tudo bem com vocês? Pois é, estamos chegando com mais um Azeviche aqui na sua TV Câmara de Salvador. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos, durante uma hora, conversar sobre vários assuntos que, com certeza, tocam você, interessam a todos, porque fazem parte do nosso dia a dia. A gente não pode fugir de certas conversas que incomodam mais a uns, agradam mais a outros, mas são necessárias para a nossa convivência em sociedade. Isso porque eu estou falando tudo isso, porque o plenário do Senado aprovou recentemente a PEC 45/2023, que insere no artigo 5º da Constituição Federal que é crime a posse ou porte de qualquer quantidade de droga ou entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Mas e você? O que é que você pensa sobre esse assunto? Será que essa é a melhor política oficial de combate às drogas? Pois é, para conversar com a gente sobre esse assunto e ajudar a gente a entender melhor sobre isso, eu convidei para o Azeviche de hoje Dudu Ribeiro, ele que é historiador pela Universidade Federal da Bahia, tem especialização em gestão estratégica de políticas públicas e é também cofundador e coordenador executivo da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, uma organização que atua desde 2015 em busca de propor reformas na atual política brasileira de combate às drogas. Então, você já sabe, papo promete. Seja bem-vindo, Dudu. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceito, inclusive para ajudar tantas pessoas a tirarem algumas dúvidas e preconceitos que estão impregnados na sociedade quando o assunto é esse, né? A política de drogas no Brasil. Mas, primeiramente, quero que você fale um pouco sobre você, sobre sua história, sua origem, né? De onde você vem aqui de Salvador e como é que surge a Iniciativa Negra. Bom, eu nasci em Salvador, né, na década de 80, no bairro do Alto do Peru. Né? Hoje eu tenho já um filho de 4 anos, sou historiador de formação. Né, atuei muito tempo dentro da universidade, na política, no movimento estudantil e quando eu me formo, começo a trabalhar no tema de política sobre drogas, sobretudo a partir da perspectiva de que era necessário deixar visível que o tema sobre drogas ela impacta de forma desproporcional a população brasileira. Né, a gente cria, né, eu e minha parceira Natália Oliveira, lá de São Paulo, a Iniciativa Negra, muito na ideia de que o debate sobre o consumo ou comércio de substâncias não levava em consideração uma questão que para nós era central, não só para pensar a política de drogas, mas para pensar a sociedade brasileira, que é a questão racial. Por isso que a gente já anuncia que ela é uma iniciativa negra para pensar uma nova política sobre drogas e pensar muito a partir da perspectiva de que é necessário virar essa chave, colocar as pessoas na frente das substâncias, porque é para as pessoas e não para as substâncias que a gente faz a política. Com certeza, essa visão mais humana, né, sobre o tema. E eu queria que você falasse, então, como é que você vê, e como a Iniciativa Negra, né, vê, sua organização, essa política de drogas que é definida aqui no Brasil, historicamente, é uma política de combate equivocada, na sua visão? Bom, primeiro é necessário pontuar que as sociedades humanas consomem substância desde que o mundo é mundo. Né? Nós depois nomeamos sobre drogas, mas nós começamos a comer substâncias psicoativas quando a gente começou a usar substâncias psicoativas logo depois de começar a comer, porque foi assim as primeiras experiências do uso de substâncias, né? Um fungo, uma fruta fermentada, uma planta psicoativa nos primórdios, isso é parte da história da humanidade. O que é muito mais recente é a proibição a partir de uma lógica criminalizadora. Né? Nós temos em 1830 no Brasil a primeira legislação que busca criminalizar o consumo de alguma substância, que é conhecida como a lei do Pito do Pango, lá no Rio de Janeiro. E a própria letra da lei ela já demonstra quem ela ia buscar controlar ainda mais, que eram as pessoas escravizadas. Estava lá escrito: a punição é para escravos e outras pessoas que dela fizerem uso. Essa é a primeira legislação brasileira sobre drogas, né? E ela já deixa nítida que é menos sobre a substância e mais sobre a pessoa perseguida. Né? Nós temos um caso aqui de um
professor radicado aqui na Bahia, que ele vai dizer no século XX que a maconha é a vingança dos negros contra os brancos por terem usurpado sua liberdade. Era preciso proibir a maconha para controlar os negros, para os negros não boicotarem a civilização, entre aspas, brasileira, porque civilização brasileira para pessoas como ele era ser branco. Então a gente tem na história uma demonstração de que o controle de substâncias tem a ver com o controle de pessoas, de territórios e de sua cultura. Isso foi admitido, inclusive, talvez um dos grandes exemplos do que a gente chama de transnacionalização do controle, né? Que é tornar o controle de drogas uma política mundial, que foi o presidente Richard Nixon dos Estados Unidos, que o seu braço direito, 20 anos depois, admite isso. Ele diz: nós tínhamos dois grandes inimigos na América, eles assim se chamam. Nós tínhamos os brancos pacifistas que iam para as ruas contra a guerra, e nós tínhamos os negros. Mas nós não podíamos criminalizar os brancos por serem pacifistas, nem os negros por serem negros, então a gente percebeu que investindo na criminalização de determinadas substâncias, a gente poderia prender seus líderes, invadir suas reuniões, desorganizar suas atividades. Se a gente sabia que estava mentindo sobre as drogas, claro que a gente sabia. Então, a primeira coisa que a gente precisa demarcar é que a política sobre drogas hoje, primeiro, ela é baseada numa lógica de guerra. É impossível você produzir cuidado se você baseia a sua política numa lógica de guerra, porque você vai investir orçamento na indústria bélica, você vai formar profissionais na segurança pública para promover uma guerra, e você vai fazer escolhas no orçamento público que vai fortalecer a repressão em detrimento da prevenção. Então, o que nós temos hoje no Brasil não é uma guerra contra substâncias, é uma guerra contra pessoas, e não contra todas as pessoas, contra determinadas pessoas que comercializem ou consumam as substâncias proibidas. Inclusive, nas campanhas é muito comum, né, a gente ver guerra contra as drogas, combate às drogas. Isso também, na sua visão, então, é um slogan, um título utilizado de uma forma equivocada, né? É bom a gente falar sobre isso, porque quando você anuncia uma guerra, ela primeiro é um slogan, mas só que você tomou uma posição política de governo e, no nosso caso, de Estado. A ideia de criminalizar as substâncias, né? Então, a guerra, como qualquer guerra, o que é que ela precisa? Primeiro, ela precisa de orçamento. Então, a gente vai ter o orçamento público comprometido por causa da lógica de guerra. E nós fizemos uma pesquisa em Salvador sobre isso. Nós olhamos para os 10 bairros que tinham mais notícias vinculadas à segurança pública. Nós sempre reforçamos que nós não podemos coadunar com a ideia de que os bairros negros de Salvador, eles são bairros violentos. Eles são bairros violentados, seja violentados pela presença ostensiva do Estado, seja violentados justamente pela falta de política por causa desse comprometimento do orçamento. Na nossa pesquisa a gente foi olhar as estatísticas de mortes violentas intencionais nesses bairros e apreensão de drogas. Ao mesmo tempo a gente foi olhar qual era o investimento em saúde, cultura e educação. Nenhum dos 9 bairros negros que apareceram na nossa pesquisa tinha um equipamento público de cultura, por exemplo. Tinha bairro que a escola estava comprometida em um lugar que tinha fogo cruzado da guerra às drogas. E o único bairro não negro que apareceu foi justamente a Pituba, e não por causa do número de mortes, mas por causa da apreensão de droga. E lá tinha, na nossa pesquisa, acontecido 0 homicídios no ano pesquisado. Então, não é a presença da droga, do comércio e do consumo que provoca a guerra, porque nossa pesquisa demonstrou isso. É, na verdade, uma opção política de tornar os nossos territórios já vulnerabilizados um ambiente de guerra que expõe não só o conjunto da população presente, como expõe inclusive os próprios agentes da segurança pública. Uhum. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa chamada PEC das drogas, né? Que a gente começou o programa falando sobre isso. E, enfim, proíbe a posse ou porte de qualquer quantidade de entorpecente, torna crime isso. Como é que você pensa, como é que você enxerga essa decisão? Bom, acho que primeiro a gente precisa perceber que esse é um movimento que tem pouquíssimo a ver com as substâncias, mais uma vez, né? Isso tem muita relação com a disputa política entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, né? O Congresso reagindo a movimentações que acontecem no Supremo, que avança depois de cerca de 8 anos com uma decisão sobre
a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. O que é que trata o artigo 28? O artigo 28 é justamente o artigo que prevê aporte para consumo pessoal sem a previsão de cadeia. Você tem outros tipos de sanções previstas na legislação. Hoje o cenário desse debate no Supremo é que 5 ministros já votaram a favor da inconstitucionalidade do artigo 28 e estão discutindo sobre a construção de critérios objetivos para diferenciar quem é usuário e quem é traficante. Então o Senado reage a essa pauta e apresenta uma matéria que, do ponto de vista jurídico, vai ser contestado, ainda que seja aprovado a sua constitucionalidade, porque quer se colocar crime num artigo muito caro da Constituição Federal, que é o artigo 5º, que é o artigo que garante os direitos. Então, isso do ponto de vista jurídico internacional, inclusive, já é uma aberração, né? Mas o pior disso tudo é que a gente tem um movimento de colocar na Constituição Federal a guerra às drogas. O que é que isso significa? Isso significa subir alguns degraus na lógica da guerra. É a gente conseguir mais reforço institucional para produzir mais guerra, e isso quer dizer o quê? Isso quer dizer mais mortes violentas, isso quer dizer mais aprisionamento, num cenário que nós temos mais de 800 mil pessoas presas no Brasil, e quando a gente fala 800 mil pessoas presas, é sempre bom a gente reforçar que podem haver cerca de 2 milhões a 3 milhões de pessoas cumprindo pena fora do cárcere, porque a família cumpre pena com a pessoa que está dentro do cárcere, né? Essa família é impactada, o filho das pessoas que está presa, os irmãos, a mãe, a companheira, o companheiro. Então, nós temos uma situação dramática que, com a aprovação da PEC, tende a subir alguns degraus nessa escala, comprometer ainda mais o orçamento e reforçar uma lógica de guerra, inclusive, que tem sido discutido no mundo inteiro, a superação desse modelo. Na verdade, o que nós enxergamos em muitos países é o retorno, né, depois de um grande movimento internacional de uma ideia de guerra. Hoje tem países flexibilizando o consumo, reduzindo pena, regulamentando. Regulamentando é sempre bom a gente demonstrar que às vezes as pessoas elas têm um entendimento parcial do quando a gente fala sobre legalização, porque parece que legalização se chama liberação, e muito pelo contrário. Por isso que a gente sempre apresenta o tema a partir da regulação, porque regulação significa controle, e controle por parte do Estado, e não controle por parte das organizações ilícitas, e elas são reguladas pela violência. Então, a necessidade que nós temos é de que o Estado ele assuma o controle dessa regulação do acesso às substâncias, inclusive reconhecendo que elas são diferentes entre si e elas têm danos potenciais e potenciais terapêuticos também diferentes. Quando você falou em relação aos bairros, a distinção, né, do número de presos, enfim, de apreensões dos bairros aqui de Salvador, você citou o bairro da Pituba, onde houve grande apreensão de drogas, mas poucas prisões. Com essa política, né, com essa PEC das drogas, né, que criminaliza posse ou porte de qualquer quantidade de droga, você acha que esse número de pessoas negras encarceradas tende a aumentar e essa discrepância racial se torne mais evidente ainda? Certamente, né? É bom que a gente também defina e observe que a maior parte, cerca de 90% das condenações por tráfico de drogas no Brasil, elas têm pouca relação com a quantidade da substância. Na verdade, elas são baseadas quase que exclusivamente na opinião do policial, né? O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, ele realizou um trabalho muito importante que analisou todas as condenações por tráfico de drogas no primeiro semestre de 2019 em todas as unidades da federação, né? E deu alguns quadros importantes. Um deles, por exemplo, é que cerca de 14% dos processos não tinha a droga descrita, a quantidade nem a qualidade da droga. Então a pessoa, ela cumpriu uma pena, que é uma pena alta, né? Porque se você inicia em regime fechado, por ter vendido algo que é proibido, mas o processo não deixou nítido o que foi que ela estava vendendo
que era proibido? Justamente porque o juiz tomou como base apenas a informação dada pela Força de Segurança de que aquela pessoa era um traficante. Nós já temos esse cenário, né? E isso ficou nítido no voto do ministro Alexandre de Moraes, a diferença gigantesca quando as quantidades elas baseiam alguma decisão, precisa de um volume muito grande para uma pessoa branca ser condenada por tráfico de drogas. Boa parte das vezes ela vai ser enquadrada como usuário. E as pessoas negras, ainda que com pouquíssimas quantidades, porque isso já foi demonstrado, né? Mesmo as pessoas que estão comercializando substância, qual é o perfil delas, além de ser homens, jovens e negros e com baixa escolaridade? Outra coisa é, eles não estavam armados no momento da apreensão, então não eram de grande potencial ofensivo, eles não participavam de organizações criminais. Isso é importante a gente olhar. Essa própria pesquisa do IPEA, porque todo mundo parte da ideia de que quem vende droga está necessariamente, todo mundo, dentro de uma facção, né? O IPEA demonstrou que no Brasil inteiro, essas pessoas que foram condenadas em 2019, apenas 12% estavam dentro de facções. E na Bahia, eles fizeram o mesmo número para a Bahia e deu 5%. O que é que está acontecendo? É o Estado que está fortalecendo as organizações criminosas, porque ele prende as pessoas, coloca dentro do sistema prisional, e o sistema prisional é regulado por essas organizações. Então a pessoa entra de uma forma e sai para além de todas as violências físicas, materiais, psicológicas que ela sofre dentro do cárcere, ela ainda é obrigada a se filiar a uma organização. Então o Estado hoje ele é o grande responsável pela força das organizações ligadas ao tráfico de drogas que comandam a violência urbana dentro do cárcere. E falando sobre isso, assim, de uma forma muito direta, já que há tantas críticas, já que esse modelo é tão ultrapassado, já que esse modelo é retrógrado, né? De acordo com essa perspectiva, qual seria, então, uma saída para a gente ter uma política de drogas mais efetiva, né? Que realmente seja funcional e ajude a coibir? É a partir da regulamentação, como você já citou, enfim, de que forma você acredita que a gente pode chegar num caminho para diminuir esse uso, diminuir o tráfico, diminuir esse sistema que a gente está vivendo atualmente? A Iniciativa Negra lançou na sua última pesquisa no ano passado, na sua conferência internacional em Salvador, né, um conjunto de premissas para a mudança da política de drogas. As primeiras premissas para nós é conversar sobre verdade, justiça e reparação. É fundamental conversar sobre isso para mudar a legislação de drogas, porque não adianta você só regular se você não reparar os danos provocados pela guerra às drogas. É óbvio que a gente parte também de um cenário que tem danos que eles não vão ser reparados, como pessoas que foram assassinadas, mas os seus familiares tiveram sua vida ainda mais precarizada depois da perda daquele ente, e o Estado deveria ser obrigado a reparar parte desses danos, né? Então é importante a gente conversar sobre reparação e, desse ponto de vista, sobre memória, inclusive para a gente poder criar políticas de não repetição da lógica da guerra, né? E pensar também sobre o nosso próprio modelo de justiça, né? Porque se a gente está falando de um modelo de justiça em que perto de 95% das pessoas que estão no topo da cadeia do judiciário são brancas, a gente tem até a dificuldade de chamar isso de sistema de justiça. A gente podia dar um outro apelido para isso, né? A segunda etapa é justamente a gente poder fazer processos de regulação, e de regulação é de controle. Não é uma mesma regulação para todas as substâncias, não é possível fazer isso, e hoje nós já vivemos assim, porque a regulação do tabaco é diferente da regulação do álcool, e nós temos na regulação do tabaco uma das grandes demonstrações de uma política vitoriosa de Estado para a redução do consumo de uma substância, e reduzir o consumo de tabaco sem precisar dar um tiro, sem precisar prender as pessoas. Foi política de educação, foi política de taxação do produto, foi retirar a propaganda dos veículos televisivos. Então, existe uma política vitoriosa que fez reduzir nos últimos 20 anos perto de 20% o consumo de tabaco. Então, nós temos política de controle que não é necessariamente amplia o consumo da substância, e, na verdade, todos os países no mundo que têm regulado, por exemplo, a maconha, não demonstra um aumento do consumo, que é um mito construído
de que se a gente regula, as pessoas vão usar mais. Não é verdade, tanto é que cada vez menos pessoas consomem tabaco, mesmo podendo comprar na padaria. E a última etapa que nós achamos importante, junto com a regulação, é justamente a gente pensar políticas afirmativas de acesso a esse mercado regulado. Porque se a gente vai regular substâncias para fazer pessoas brancas empresárias mais ricas, para aumentar a disparidade socio-racial, como acontece em vários estados dos Estados Unidos, onde pessoas negras que foram condenadas pela lei de drogas não podem participar do mercado regulado, por exemplo, de maconha, né? Então, é preciso pensar também que ainda com uma regulação de alguma substância, a gente vai precisar pensar nessas políticas de equidade e de reparação para a gente não construir uma nova commodity que fortaleça as disparidades entre brancos e negros. Inclusive, quando você está aí falando, eu fico aqui me questionando em relação a essa conscientização, né? Por que é tão difícil as pessoas se interessarem no debate franco sobre isso, sobre o assunto, né? Parece que sempre tem esse distanciamento, parece que a gente está falando de uma coisa muito longe da nossa realidade. Não, porque eu acho que se legalizar, vai esculhambar, vai vender em qualquer esquina, como se já não fosse assim, né? Porque você acha que tem essa dificuldade das pessoas tratarem o tema de frente e enxergarem todas essas perspectivas que você está trazendo aqui? É um desinteresse mesmo social? É a partir também da contribuição da imprensa? Você acha que a imprensa acaba contribuindo a partir de suas coberturas jornalísticas sobre prisões e apreensões? Como é que se forma esse senso social? Bom, é importante a gente pensar que a guerra ela é funcional para o modelo que nós vivemos de sociedade, né? Funcional não para nós, obviamente, né? Mas ela atende a determinados interesses. É ela, por exemplo, que determina o acesso ao orçamento público, né? Se a gente for olhar todas as unidades da federação no Brasil, elas têm entre os 3 maiores orçamentos do governo do estado, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública. Isso, em grande parte, é um resquício do processo da ditadura e o peso dos militares na democracia brasileira. Então, isso compromete a nossa democracia e fortalece o militarismo, e o militarismo é parte da lógica de poder, né? Nós estamos falando também de que existem outros interesses importantes que se beneficiam da lógica da guerra às drogas, por exemplo, a indústria farmacêutica, né? Nós estamos falando de uma indústria que ela é baseada na lógica do monopólio da cura, que no começo do século XX a gente viu na primeira aprovação de uma lei nacional de criminalização das drogas uma perseguição muito grande, por exemplo, às religiões de matriz africana, às pessoas que faziam cura fora do ambiente ocidental médico tradicional, e muitas pessoas, lideranças religiosas perseguidas pela ideia de falsa medicina. Então, é um mercado muito importante o controle das drogas legalizadas, né? O lugar da drogaria na vida das pessoas. E eu acho que o recurso mais importante que deixou nublado o debate para as pessoas é a gente, e esse movimento consegue convencer as pessoas que a gente está falando sobre drogas, para a gente esquecer que a gente está falando sobre pessoas, porque a gente vê os cenários das cidades, nos ambientes em que a imprensa costuma chamar de cracolândias, e que não é uma boa, é uma péssima denominação, na verdade, né? Mas nessas cenas de uso, a gente vê as pessoas ali e essa ideia forçada de que o problema são as drogas faz com que a gente não perceba que aquelas pessoas que chegaram naquele local ali, elas tiveram uma série de violências antes mesmo do consumo da substância, de que o grande problema da sua vida talvez não seja o consumo da substância, ou que a substância ela pode ser utilizada para aplacar condições que estão ligadas a outras dores, a outras violências. Então a gente vai perdendo um pouco do contato humano, de pensar o seu próximo, e fica com os mitos construídos em torno das substâncias, né? O crack, por exemplo, ele é talvez um dos maiores exemplos
contemporâneos dessa demonização do uso de drogas, né? A ideia de que existe uma epidemia de crack, quando na verdade, se a gente fosse pensar numericamente, né? Talvez a única droga que a gente poderia considerar perto de epidêmica, mas ainda assim de forma não completamente objetiva, é o álcool, porque menos de 1% da população brasileira já teve acesso ao crack. E quando eu falo menos de 1% teve acesso, quer dizer que dentro desse menos de 1% existem pessoas que usaram e pararam, pessoas que continuam usando, pessoas que usam de forma abusiva, pessoas que usam de forma controlada. Então ela não é uma epidemia. Mas quando os gestores públicos, correspondendo a esses interesses, dizem que é uma epidemia, isso reforça na sociedade uma ideia do medo. E o medo, ele é muito importante, porque o medo, ele pré-autoriza ações autoritárias do poder público, porque você está com medo. Ele também vende segurança, porque você está com medo, então você aceita que sim, que faz sentido uma pessoa ser presa porque ela estava com uma quantidade de drogas. E aí a gente esquece, na verdade, primeiro de ver em que condições essa pessoa tomou essa decisão e qual vai ser o impacto do sistema prisional na vida dela. Então a gente colocando ela dentro do sistema prisional, a gente vai impedir que ela comercialize ou consuma substâncias e ela vai melhorar por causa dessa decisão do Estado. Então acho que o debate está nublado, a gente precisa conversar com as pessoas cada vez mais, né? Eu sei que é difícil, é muito diferente você conversar sobre legalização, regulação da maconha no condomínio da Pituba ou conversar sobre isso com uma mãe que perdeu um filho por causa da guerra às drogas, né? Então, quando a gente conversa com essa mãe, a gente precisa lembrar que não é sobre a droga que o filho dela poderia estar consumindo ou comercializando. A história tem que começar por ele. A gente precisa colocar o filho dela na frente da história, para a gente conseguir fazer esse movimento, na verdade, né? Que, pensando em política, pensando em sociedade, quem deve vir primeiro à frente, na nossa cabeça, são sempre as pessoas, né? Não as substâncias, os objetos, as propriedades. Nós temos que pensar sempre nas pessoas. Com certeza, concordo plenamente com você. E acho que nossos telespectadores também concordam. E a gente vai fazer só uma pausa rapidinha. É o tempo de intervalo, de tomar uma água. E a gente volta ainda conversando sobre a educação. Vamos conversar também sobre esse governo de extrema-direita que a gente vivenciou, influências disso nesse debate. E tem muito mais para a gente conversar ainda. Então não saia daí, é rapidinho, a gente já volta. Olá, eu sou Jaime Nascimento, professor historiador. Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre uma das grandes personalidades negras da história da Bahia, Francisco Dias Coelho. Francisco Dias Coelho nasceu em Morro do Chapéu em dezembro de 1864. Negro, mas livre, família de pequenos sitiantes, na verdade de pulseiros. Logo no início de sua vida, buscou caminhos para uma melhoria da qualidade de vida dele e da família. Por isso, logo cedo, se interessou por estudar e teve a sorte de ser apadrinhado por um coronel Pedro Fernandes, lá da região de Morro do Chapéu. Jovem, aos 17 anos, foi contratado, foi indicado pelo padrinho para trabalhar como farmacêutico. Em seguida, foi inserido como escrivão do cartório de notas e também do registro civil. Interessou-se pela política e, tendo a ajuda do padrinho, iniciou sua carreira como vereador da cidade de Morro do Chapéu, conselheiro municipal, tendo disputado a primeira eleição como candidato a intendente, equivalente a prefeito na época, em 1902, exatamente contra o seu padrinho, Pedro Fernandes.
ainda jovem, se envolveu com o comércio, a exportação de minério. Fez fortuna, pois descobriu o valor de um mineral chamado carbonato ou carbonado, que era usado nas perfurações de minas como ponta de broca. Minério muito valorizado em vários países da Europa, razão pela qual ele fez fortuna. Rico e influente, resolveu fazer a política sua principal atividade. Muito inteligente, entendeu que para isso precisava aumentar o número de eleitores a seu favor. Então, resolveu patrocinar a abertura de escolas. Na época, muito comum que as pessoas ensinassem, ministrassem aulas em suas próprias residências. O Coronel Negro resolveu, então, patrocinar não só essas aulas particulares das professoras e dos professores na cidade de Morro do Chapéu, como também passou a investir na construção de escolas, com o propósito de aumentar o seu número de eleitores. Foi assim que conseguiu se eleger vereador, conselheiro municipal e, em seguida, presidente do Conselho Municipal e virtual intendente interino, já que a intendência era praticada por um indivíduo sem um vice e o natural substituto era o presidente do Conselho Municipal. Foi assim que Dias Coelho conseguiu assumir a presidência da Câmara, em seguida ser intendente interino e já no segundo pleito se eleger intendente de Morro do Chapéu. Rico e visionário, ligado ao grupo político de José Joaquim Seabra, o JJ Seabra, governador da Bahia entre 1912 e 16 e depois de 20 a 24, Dias Coelho resolve imitar o projeto de renovação urbana de Salvador em Morro do Chapéu, com uma pequena diferença. Ele colocou quarteirões inteiros na cidade abaixo, remodelou a cidade com ruas amplas e espaçosas, mas que tudo foi patrocinado com os próprios recursos dele, Coronel Francisco Dias Coelho. A primeira patente ele recebeu do padrinho, patente de capitão da Guarda Nacional. Era comum, as patentes na Guarda Nacional eram vendidas. Não era uma carreira militar, mas sim uma milícia, neste caso milícia, no melhor sentido. Portanto, as patentes eram vendidas. E foi assim que ele, depois de capitão, comprou para si mesmo a patente de coronel da Guarda Nacional e também um registro muito importante. Foi ele, o Coronel Francisco Dias Coelho, Coronel Negro da Chapada Diamantina, que deu a primeira patente ao então mais famoso, futuro mais famoso coronel da história da Bahia, o Coronel Horácio de Matos, que construiu história e descendência na região da Chapada Diamantina. Pois foi ele, Dias Coelho, que deu de presente a primeira patente de Horácio de Matos, patente de capitão da Guarda Nacional. Francisco Dias Coelho morreu em Morro do Chapéu em 1919. Seu grupo político permaneceu e ele foi substituído primeiro pelo Coronel Souza Benta e depois pelo seu próprio filho, Deusdete Dias Coelho, médico formado pela Faculdade de Medicina da Bahia. Sua memória continua sendo reverenciada em toda a região da Chapada Diamantina, embora a sua história seja pouco conhecida de todo o povo, de toda a gente da Bahia e do Brasil, que ignoram que existiu na Chapada Diamantina entre o final do século XIX e o início do século XX, essa personalidade interessantíssima, importantíssima, o Coronel Negro da Chapada, Francisco Dias Coelho.
Viu só? Foi rapidinho, a gente já está de volta com o Azevich, hoje conversando com o Dudu Ribeiro, ele que é um dos fundadores do Iniciativa Negra, que trabalha nessa questão da política de drogas do Brasil, e a gente está aqui tendo essa conversa afiada sobre o assunto. Se você tá afim desse debate, chegue mais, porque a gente tem muita coisa ainda para abordar. E como eu disse, Dudu, a gente foi para o intervalo falando sobre a questão da educação, governo de direita, mas acho que o ponto para a gente voltar é falando exatamente o papel da educação, né? Como a educação pode incluir, ao invés de excluir, e ajudar na transformação desse senso comum, que a gente vê tantas pessoas falando, às vezes, coisas que não tem nenhum tipo de leitura, mas simplesmente porque ouviu falar. Enfim, qual o papel da educação para mudar esse senso comum em relação ao assunto da regulamentação das drogas? Bom, Cris, eu acho que uma coisa que precisa... Eu acho que tem uns 2 passos antes para falar sobre o lugar da escola no debate da guerra às drogas, que Sim. é, primeiro, a escola ela deve ser um lugar acolhedor, né? Um lugar promotor de vida. E quando a gente pega hoje os dados sobre mortes violentas intencionais no Brasil inteiro, a gente consegue perceber o nível de escolaridade das pessoas que são assassinadas. Por que eu estou dando esse dado? Né? Essas pessoas chegaram até o ensino fundamental, 2. Né? Muitas pessoas não chegaram no ensino médio. Então dá para a gente pensar com esse dado de que manter as pessoas na escola pode prolongar o seu tempo de vida. A escola pode ser um lugar de promoção da vida dentro do debate da segurança pública, porque a segurança pública normalmente ela é vista apenas a partir da lógica da polícia. É preciso que a gente pense a escola como um lugar de proteção, um lugar de promoção de segurança, e a manutenção dos estudantes dentro do ambiente escolar favorece a promoção da sua vida, né? Dentro desse ambiente escolar também o Estado deve oferecer as melhores condições, e isso não é apenas do ponto de vista da estrutura da escola, né? Nós temos hoje no Brasil um estudo lançado pelo Centro de Estudos da Segurança e Cidadania do Rio de Janeiro, o CESEC, um estudo chamado Drogas, Quanto Custa Proibir. E foi observado vários aspectos da proibição das drogas, um deles foi a educação. E quando a gente olha para a educação, primeiro, podemos imaginar, e muitas pessoas podem inclusive visualizar o impacto da guerra às drogas no ambiente escolar, tanto do ponto de vista da quantidade de dias perdidos de aula, porque as escolas fecham se tiver algum tiroteio perto, e também do ponto de vista da condição da saúde mental dos estudantes, dos professores e gestores em uma área que ocorram muitas operações policiais, né? Então, a gente está falando que mesmo que a pessoa esteja dentro da escola não vai ser suficiente. O Estado tem que proteger aquele ambiente escolar e o seu entorno. Então, nós estamos já iniciando aqui em Salvador esse mapeamento para a gente ver o impacto dos tiroteios, né? A gente hoje faz uma parceria com o Instituto Fogo Cruzado, que é um instituto que monitora a violência armada em Salvador e na região metropolitana, para a gente olhar o entorno das escolas, como elas estão sendo afetadas pela lógica dos tiroteios. Porque aí a gente, primeiro, coloca a escola de forma mais definitiva do ponto de vista da proteção daquelas pessoas, mas também das comunidades. O Estado não deve fazer operações e ações policiais perto de escolas. E não é isso que a gente vê dentro das nossas comunidades. Inclusive, nós tivemos um caso recente, na véspera do Dia das Mães, onde uma mulher foi atingida por uma bala perdida na comemoração do Dia das Mães dentro da escola, né? Então, nós estamos falando sobre a escola, ela ser primeiro protegida, bem cuidada, para a gente poder fazer o processo educacional, né? Então, a gente precisa cuidar dos estudantes, dos gestores e dos professores. Mas como também fazer o tema das drogas chegar dentro da sala de aula, né? A gente tem um histórico no Brasil, que é o histórico da promoção do medo, né? Que era um programa que já foi abandonado, inclusive onde ele foi criado, que foi nos Estados Unidos, onde uma pessoa da polícia apresentava para as crianças e adolescentes as substâncias proibidas e fazia um pânico moral sobre o consumo daquela substância e quais seriam as consequências possíveis daquela utilização. Essa é uma péssima forma de abordagem,
Primeiro que você não educa ninguém assim a partir da lógica do medo, né? E mais do que isso, você não dá informação de qualidade para as pessoas, né? Você coloca as pessoas também em risco do ponto de vista de quando elas, em outras situações, optarem por utilizar as substâncias, né? Eu acho que, obviamente, a gente precisa fazer isso de forma adequada a cada idade escolar. Mas sim, é possível que a gente comece dentro da escola um processo de educação sobre o uso de drogas, que não seja inclusive baseado apenas nas drogas ilícitas, não. Nós precisamos falar sobre as drogas lícitas. Nós temos em Salvador um estádio de futebol com o nome de cerveja. O que é que isso representa para as crianças? Que o consumo de álcool, ele não representa riscos? A gente tem propagandas de cerveja que elas são normalmente ligadas à música, a artistas e a esporte. E ninguém lembra que aquela é uma das substâncias que mais impactam no Sistema Único de Saúde. Então, que tipo de educação a gente vai conseguir fazer sobre as drogas que não parta do estigma, que não parta, inclusive, que permita, inclusive, que aquele adolescente, que aquele jovem, que aquela criança tenham melhores instrumentos, inclusive para optar por não usar. Sim. A pior coisa é tentar fazer um processo de educação baseado na lógica do medo, da tutela, do controle do pensamento das crianças e dos adolescentes. Pois é, como se fossem seres não pensantes, né? Muito pelo contrário, pensam e pensam muito. Mas o Iniciativa Negra, por exemplo, ele tem esse trabalho, realiza palestras em escolas. Como é que vocês atuam aqui em Salvador, para além dessas pesquisas que vocês realizam, dos estudos, dessas parcerias tão importantes? Vocês também estão presentes nessas áreas? Vocês vão até as comunidades? Como é que vocês atuam? A Iniciativa Negra ela trabalha nos últimos 8 anos com a ideia de interligar pesquisa, comunicação para o engajamento, que a gente chama, e ação política e incidência, que é tanto com os poderes, né, então incidência junto às casas legislativas, ao poder público executivo, municipal, estadual, nacional, seja também nas esferas internacionais, mas sobretudo um processo próximo de formação ligado às organizações de base. Então a iniciativa vem trabalhando ao longo dos últimos 8 anos, participando de eventos em escolas, em faculdades, fazendo processos de formação, apresentando também a partir da cultura o tema da política sobre drogas. Nós já realizamos 2 festivais de rima e rap em Salvador para levar o tema da redução de danos para o uso de drogas, assim também como um tema muito importante que a gente tem falado, que é o autocuidado radical, né? Pensar, na verdade, que esse autocuidado ele pode ir para além do uso das substâncias psicoativas, mas um cuidado que alia a perspectiva do corpo, da mente, do espírito. E a conversa com a juventude é muito boa quando a gente faz a partir desses mecanismos que já são muito fortes na potência. Eu costumo dizer que o rap no Brasil, ele salvou, assim como os blocos afro, já salvou mais jovens do que qualquer força de segurança. Então, a gente tem buscado, obviamente, ampliar o nosso repertório de como conversar com as pessoas sobre o tema da política sobre drogas, porque não é só a gente apresentar nossas ideias, nós também queremos ouvir como as comunidades afetadas compreendem essa lógica da guerra às drogas. Não é a gente dizendo o que é que tem que ser feito, né? A nossa ideia justamente é construir conjuntamente. A gente só quer partir do entendimento comum que precisa ter, que é: nós não estamos ganhando com a guerra às drogas. Nossas comunidades não estão ganhando, nem os policiais estão ganhando. Nós estamos falando aqui de Salvador, que já teve em 2024 10 policiais alvejados por causa da lógica da guerra às drogas, sendo que 6 deles vieram a óbito. E aí, quando a gente vai olhar, quem são as pessoas que morrem nas forças policiais? Os negros não são a maioria das forças policiais no Brasil, mas eles são a maioria dos que morrem e a maioria dos que suicidam, porque é também na força policial que nós temos a maior taxa de suicídio entre profissionais no Brasil inteiro, né? Em São Paulo, no ano passado, foram 33 suicídios. Na Bahia, nós já tivemos 1 esse ano. Então, quem é que está cuidando da saúde mental das pessoas que o Estado coloca um colete, uma arma e manda para a guerra? Quem está cuidando da saúde mental dos profissionais da segurança pública? Então, eu acho que o ponto de partida precisa ser: quem está ganhando com a guerra
não aparece na televisão, não sobe a favela, não pega ônibus. Quem ganha com a guerra especula dinheiro na Bolsa de Valores, porque é isso, é um mercado de 500 bilhões de dólares. Então, quando é que a gente vê uma notícia sobre tráfico de drogas que fala sobre lavagem de dinheiro e evasão de divisas? Porque essas pessoas é que estão ganhando realmente dinheiro, não é uma pessoa que a mídia de repente pinta como líder de facção e só porque tem uma televisão bonita dentro de casa e grande em cima da favela ele está ganhando dinheiro. E aquela pessoa muitas vezes não pode nem sair de um quadrado muito pequeno do seu próprio bairro, né? Então a gente precisa visualizar quem está ganhando e ouvindo as pessoas construir essa lógica de que precisamos derrotar a guerra às drogas. Com certeza. Agora você tocou em 2 pontos de questões assim que eu quero abordar. Primeiro, a questão da educação, né, que aí me remeteu ao período que a gente viveu recentemente com um presidente de direita ou extrema-direita que pregava, inclusive, a importância de uma escola cívico-militar, da implantação, né, de um programa de educação com a escola cívico-militar, educação cívico-militar. Como é que você viu essa proposta, né? Que tipo de retrocessos a gente teve com esse governo? Depois eu abordo a outra questão, que é em relação aos centros de recuperação, como eles atuam, enfim. Mas primeiro vamos focar nessa questão da educação e as perdas que a gente teve nesses últimos 4 anos de governo de direita. Bom, eu falo inclusive como uma pessoa que estudei no Colégio Militar aqui em Salvador há muitos anos atrás. Para mim, eu acho que uma grande questão para a democracia brasileira é discutir o papel do militarismo, né? Porque a Constituição determinou, mas o que nós observamos primeiro, no campo da segurança pública, nós optamos por favorecer o militarismo em detrimento de outras possibilidades de abordagem no campo da segurança. E quando a gente fortalece o militarismo, o que é que a gente está dizendo? O que é o militarismo, não apenas no Brasil, em qualquer lugar do mundo? Para que é que você cria uma força militar? Qual é a base de atuação dele? Não é a proteção da vida, é a eliminação do inimigo, é a proteção do território, das fronteiras e a eliminação do inimigo. Então, nós criamos essa lógica no Brasil de que a força de segurança mais presente na vida dos cidadãos, no cotidiano, é um equipamento de guerra. Quando, na verdade, nós podemos até achar um lugar para caber os militares, mas eles não podem ser a força prioritária de proteção da vida das pessoas, porque eles não são produzidos para isso. A construção do militarismo, a disciplina do militarismo, a hierarquia, ela não coaduna com o controle civil e ela é avessa à lógica dos instrumentos democráticos. Tanto é que nós temos uma justiça própria para os militares, uma previdência própria para os militares. Nós temos privilégios que quase nenhum outro setor da sociedade brasileira tem. Então, tanto do ponto de vista da educação quanto do papel do militarismo na segurança pública, nós temos que dizer que democracia nós queremos quando nós fortalecemos, inclusive jovens formados dentro de uma lógica disciplinar e hierárquica militar. Porque nós estamos fortalecendo uma lógica que mais à frente não vai ter necessariamente a vida do seu cidadão como prioridade, mas sim uma atuação numa lógica de controle de territórios e de distribuição de morte para o combate ao inimigo, né? E nós tivemos um governo de extrema-direita que ele reforçou muito essa lógica, inclusive ampliou bastante o acesso a armamentos, que é uma pauta fundamental da extrema-direita no mundo inteiro, né? E nós estamos vendo agora qual foi o resultado dessa política, mesmo com o novo governo revogando um conjunto de decretos estabelecidos no momento anterior. É agora que a gente está vendo os resultados. Por exemplo, várias reportagens e estudos universitários já estão demonstrando a chegada desses armamentos comprados de forma legal no governo anterior nas organizações criminosas. Então, rifles de alto calibre, né, muitas munições. Nós temos no Brasil um péssimo controle de armamentos. Né? Imagine que hoje, se a gente perguntar aqui na Bahia ou em qualquer estado para a Secretaria de Segurança Pública quantos tiros os seus policiais dispararam no último mês, as secretarias não têm esse número. E esse é um número que até para nós seria fácil você estabelecer um mecanismo de controle. Mesmo que não precisasse de uma grande tecnologia, imagine que você
Você deu uma arma, que é do Estado, para um profissional servidor público, com a quantidade de munições. Se ele saiu com aquela quantidade e retornou com uma quantidade diferente, você pergunta onde você guardou, onde você gastou, como você utilizou, que operação, mas nós não temos essas informações. E isso compromete, obviamente, a segurança de todo mundo. E muitas vezes não há esse interesse, né, de que tenha esse controle. Mas, enfim, falando agora sobre a outra questão, que é são os centros, né, os centros de recuperação, se assim são chamados, para usuários de drogas. A gente tem conhecimento de vários, com diversas formas de atuação. Muitos concentram essa política de combate ao vício, né, através da proibição do uso, enfim, lá dentro, mas também conciliando esse tratamento com um doutrinamento religioso, uma doutrinação religiosa. E outros já usam outros métodos, né, além da doutrinação religiosa, métodos de formas de coação, né, cumprimento de deveres. É como se fosse mesmo similar a um quartel de um exército, né? De você ter que cumprir suas obrigações, senão você tem tal punição. Além disso, você tem os momentos de alinhamento religioso. Enfim, como é que você vê esse trabalho desses centros de recuperação? Realmente são funcionais? Realmente são bacanas? Você acha que realmente trazem um resultado positivo nesse combate aí às drogas, né? Usando aí o slogan que eles mesmos usam. Como é que você vê? Bom, acho que o primeiro ponto de partida é a gente pensar que qualquer metodologia de acolhimento ao sofrimento abusivo de substância que parta exclusivamente da abstinência é um problema. Por quê? Se você quer impor a abstinência às pessoas que estão fazendo um uso abusivo, como é que você vai lidar quando as pessoas não quiserem, não puderem ou não conseguirem parar? Elas vão ficar fora do seu processo de cuidado ou elas vão sofrer violência para se adequar à lógica da abstinência, né? Nós temos conversado muito, né? Porque assim, as tecnologias de cuidado à pessoa que faz uso abusivo de drogas, e que é sempre bom a gente lembrar que elas são a minoria do conjunto das pessoas que vão utilizar qualquer substância, e qualquer substância mesmo. Se a gente for olhar a quantidade de pessoas que consomem álcool e a quantidade de pessoas que fazem uso abusivo de álcool, elas são a minoria no universo total. E nós podemos aplicar isso a todas as substâncias, inclusive para o crack. A maioria das pessoas que vão utilizar crack, elas não vão precisar do atendimento e do cuidado médico por uso abusivo. Elas podem precisar por outros motivos, mas não por uso abusivo. Então, se você parte da abstinência, você já disse qual é o seu plano terapêutico sem conversar com o indivíduo, sem pensar, inclusive, que existem estratégias que a gente chama de redução de danos e que está estabelecido no Brasil há mais de 40 anos. É uma estratégia que não nega a abstinência, mas que a abstinência ela pode ser construída se for uma opção do indivíduo. Ele está dizendo que ele quer parar, essa pessoa está no processo de sofrimento que constrói juntamente com o profissional uma lógica de redução do impacto dessa substância na sua vida, mas a prioridade está na autonomia do indivíduo, nas suas próprias escolhas. Afinal de contas, assim é também para um conjunto de sofrimentos que a pessoa venha a ter. Você só consegue cuidar da pessoa se a pessoa quiser ser cuidada, né? Então, a gente sabe, por exemplo, por pesquisas científicas, de que a internação obrigatória, compulsória, né, involuntária, ela não é uma estratégia terapêutica, né? Mais de 95% das pessoas vão ter recaídas, né? Então, nós estamos falando primeiro disso. Se parte da abstinência como única possibilidade, você ou elimina boa parte das pessoas do seu processo terapêutico, ou você usa da violência para adequar essa pessoa ao seu projeto de cuidado, né? Mas tem outro ponto também que é fundamental, mas que a Constituição já tratou sobre isso, né? Imposição religiosa, isso é crime, né? E eu, enquanto conselheiro do Conselho Estadual de Política de Drogas há anos atrás, tive a oportunidade de visitar comunidades nessas condições e que havia, né, imposição religiosa, e nós escrevemos um relatório e apresentamos sobre isso, porque não é possível, não é
legal e legítimo, regulado no Brasil, você impor a religião a qualquer pessoa, né? Mas talvez o maior problema desse cenário é justamente que nós temos uma política de saúde mental e de atenção ao uso de álcool e outras drogas no Sistema Único de Saúde, e que ele é amplo, diverso, eficaz, só que precarizado, porque houve ao longo dos últimos anos uma escolha política de desviar recursos públicos para essas instituições, em detrimento do fortalecimento, por exemplo, do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, que é um equipamento do SUS, que é um equipamento que deveria estar acessível a toda a população, mas nós estamos falando de uma cidade com quase 3 milhões de pessoas que tem apenas 3 CAPs de álcool e drogas. Como atender o conjunto da população? Então isso passa a ideia de que o sistema não funciona e por isso desvia-se o dinheiro público para instituições privadas com fins religiosos, muitas delas denunciadas inclusive pelo Conselho Federal de Psicologia com o Ministério Público Federal por práticas de violência contra as pessoas, né? E fora que também, um último ponto, não é a melhor forma de você cuidar da pessoa internando ela. A melhor forma de você construir, inclusive, mecanismos fortalecidos para ela desenvolver o autocuidado é o cuidado em território, é o cuidado em liberdade. Porque você tenta afastar as pessoas do consumo de uma substância encarcerando ela dentro de uma comunidade terapêutica dessa. Ela passa meses lá e depois ela retorna para o convívio na mesma comunidade que ela andava, com as mesmas pessoas e com as mesmas condições. É difícil que a gente entenda isso como um processo terapêutico, né? É preciso que a gente fortaleça o cuidado em comunidade, por exemplo, colocando esse cuidado em liberdade na unidade básica de saúde, que é quem está mais próximo da população, e assim você consegue identificar problemas de uso abusivo e consegue intensificar cuidados no território das pessoas, sem precisar deslocar ela para centros de internação, que obviamente são muito mais difíceis de o Estado e a sociedade terem controle. Com certeza. Agora sim, a gente já está nos minutos finais do programa, né? Passa muito rápido. A gente já falou sobre vários temas, mas assim, para a gente deixar uma reflexão final, né? A gente tem ouvido muito falar sobre o termo racismo estrutural. E você citou aqui durante a entrevista sobre os problemas que a gente encontra no próprio sistema judiciário, né? Que como a promotora Lívia Vaz costuma dizer, a justiça é um homem branco, né? Então, com todas as suas premissas, todos os seus lugares de vantagem, muitas vezes esses julgamentos partem da subjetividade dessas pessoas que estão ali julgando e encarcerando pessoas negras, enfim. Na sua visão, como é que a gente faz, então, o que seria necessário para mudar esse sistema de dentro para fora? Primeiro, traga aí, na sua visão, o que seria esse racismo estrutural, que o povo está usando aí, a torto e adoidado, mas explique o que é o termo racismo, o que significa o racismo estrutural e como seria, né, o ideal para a gente conseguir essa mudança de dentro para fora. Bom, eu gosto de dar um exemplo, né, de uma conversa que eu tive há muito tempo atrás com o atual ministro Silvio Almeida, né, sobre a ideia do racismo estrutural. Ele que inclusive escreveu um livro sobre isso, né? A gente estava conversando sobre o tema de política sobre drogas e racismo, e aí a gente chegou ao exemplo que é o seguinte: se o seu professor de economia, por exemplo, ele consegue te dar uma aula sem falar sobre racismo, colonialidade, escravidão, não quer dizer que ele não entendeu sobre colonialidade, racismo e escravidão, quer dizer que ele não entendeu sobre economia. Porque não é possível você falar sobre formação econômica do Brasil, construção das subjetividades, formação do Estado brasileiro, sem falar sobre o racismo. Essa é a dimensão do racismo. A gente está dizendo que ela não só determina quem a polícia vai abordar, ela, na verdade, o racismo organiza a forma do Estado brasileiro funcionar. Então, quando a gente vê na ponta o resultado final, que é uma morte violenta intencional de um jovem negro, a gente vai ter que puxar tudo isso pelo Estado brasileiro e vai perceber que o racismo vai estar não apenas ali naquela ponta, mas vai estar no sistema de saúde, no sistema de educação, na lógica de distribuição dos recursos da cultura, na produção de imagens da pessoa negra. Então a gente precisa aprofundar esse nível para perceber que o racismo define as nossas vidas desde o primeiro momento, né? Eu tenho um filho de 4 anos de idade hoje.
né? E eu sempre penso sobre isso na perspectiva de as crianças, elas são formadas por muitos também pela construção de imagens apresentadas não apenas por nós, mas na mídia, nos desenhos animados, nos personagens de super-heróis, e as crianças vão construindo a sua ideia do que é ser pessoa no mundo, né? E em algum momento ela vai se deparar com o quadro: eu não só sou uma criança, eu sou uma criança negra, e é diferente da criança branca, né? Eu percebi essa grande diferença na minha vida quando eu vi que eu tinha amigos brancos e que eles não andavam com a carteira de identidade na rua. Mas minha mãe falava isso para mim. Desde que eu saí a primeira vez de casa para ir na padaria, né? Então, a gente perceber isso, perceber que o racismo, ele estrutura a vida das pessoas. Ele organiza a construção das subjetividades. Ela pauta a forma como você forma seus filhos. Ela organiza, inclusive, as imagens que são estabelecidas para o seu filho. Eu acho que é esse nível de profundidade que a gente precisa pensar. Obviamente, a gente vai olhar como isso se dá no racismo institucional, que é como as instituições lidam com esse tema, separam, dividem, discriminam, organizam os seus acessos e tal, né? Como mudar esse quadro, né? Nós estamos falando de um resultado de um processo de gerações, né? Nós estamos falando que apenas só desde 1888 em que a gente pode começar a conversar dentro do Estado brasileiro sobre a pessoa negra humana, porque antes era a pessoa negra mercadoria, né? Então isso ainda mantém cicatrizes muito profundas na sociedade brasileira. Eu acho que a gente caminhou do ponto de vista de ampliar o debate, mas isso também causou uma reação da supremacia. Então, primeiro, favela não venceu, né? A ideia de favela venceu, ela é muito pautada, inclusive, na lógica liberal individualista. Então, uma pessoa consegue algum acesso e vai gritar: a favela venceu, no mesmo dia em que aconteceu 20 tiroteios em Salvador, na região metropolitana. Então, a favela não venceu. Isso tem muito a ver, inclusive, da contaminação desse discurso que é embranquecido, liberal, dentro dos nossos círculos. Então, é fundamental que a gente pense sempre o debate antirracista a partir da perspectiva emancipatória. Não a partir da perspectiva de ganhos individuais, a partir da perspectiva de superação de uma lógica estrutural da sociedade brasileira que não vai servir apenas para nós, né? A gente está falando que o combate ao racismo não é apenas para os negros, na verdade, né? Ela deve servir para o conjunto da sociedade brasileira. Olha, Dudu, você tem muita coisa para informar para a gente, muita informação para trazer, mas assim, só as pinceladas que a gente pôde dar aqui, com certeza quem está em casa vai refletir muito sobre o assunto e já foi de grande valia. Mas deixa aí redes sociais, onde as pessoas podem acessar os conteúdos produzidos pela Iniciativa Negra. Bom, nós temos o Instagram, que é Iniciativa_Negra, né? Tem também no Facebook, Iniciativa Negra para a Nova Política sobre Drogas. O meu Instagram é Dudu Ribeiro, né? E temos uma página que é iniciativanegra.org.br. Lá você encontra todas as pesquisas que nós realizamos. Já foram cerca de 10 pesquisas. Esse ano, inclusive, estamos lançando mais umas pesquisas sobre as audiências de custódia e tráfico de drogas em Salvador. Eita, que a gente vai falar em um outro momento ainda sobre isso, que com certeza rende muito. Mas é isso, minha gente. A gente vai ficar por aqui por enquanto. Se você quer voltar a assistir de novo essa entrevista, vá lá no nosso YouTube, procure TV e Rádio Câmara de Salvador, que todos os programas estão lá disponíveis para você. Você pode, inclusive, maratonar. Fica a dica aí, viu? Vou ficando por aqui. Na próxima semana, na próxima segunda-feira, tem novo Azeviche inédito para você aqui quentinho, viu? Um beijo. Tchau, tchau, minha gente. Até a próxima.